Esse é o Bem-Estar Capital, seu podcast de política pública e governança favorito. Hoje a gente tem o prazer de anunciar com o Felipe Camargo. Felipe, quando você está fazendo uma projeção, por exemplo, do Chile ou mesmo do Brasil, vocês levam em conta como um parceiro comercial está lidando com essa pandemia? Vocês observam esses parceiros? Sim, a gente tem, dentro do nosso modelo, a gente tem um modelo econômico global, né? E claro que cada um trabalha dentro da sua limitação, mas sim, a parte de setor externo é muito importante. No caso do Chile, que nem você mencionou agora, a gente está olhando para qual o principal parceiro comercial? A China. A China é o principal parceiro comercial do Chile, porque basicamente compra quase todo o cobre chileno e é responsável por 25, 27% das exportações chilenas aproximadamente, é bastante coisa. Então, quando a gente está olhando para a China está com um crescimento bastante pujante, está muito forte, e isso tem sido um colchão, até pelo menos o segundo trimestre foi um colchão de crescimento para o Chile, né? A estabilidade das exportações chilenas, apesar da contração a nível doméstico, né? O consumo das famílias caiu muito, investimento caiu bastante, mas as exportações ficaram relativamente estáveis, principalmente em comparação com outros países, caiu muito menos. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí, a gente olha desse lado. Na Oxford Economics, a gente tem até um pouco mais de estrutura. Por que a gente tem? A gente tem um modelo global, a gente tem a projeção do PIB de quase todos os parceiros comerciais, de quase todos os países que a gente tem dentro desse modelo, e a gente consegue ter um índice de demanda, basicamente, demanda por exportações do seu país, que é baseado no crescimento nas importações daquele país que é parceiro comercial. Então, a gente faz esse diálogo. Mas sem dúvida existe isso nas projeções de todo mundo. Todo mundo leva em consideração o parceiro comercial, o desempenho econômico dele. Como a China se recupera muito mais rápido do que o esperado, a China acabou sendo um colchão para o Chile. Bom, ainda nessa linha de como os países vão se recuperar, qual vai ser a trajetória da recuperação, a gente tem poucos estudos sobre pandemias, né? Como essa falta de dados afetou e ainda afetará as previsões que vocês estão fazendo sobre a pandemia, sobre o desempenho econômico dos países com a pandemia? Pois é, essa pergunta é muito boa. Como é que foi que a gente escolheu trabalhar, tá? Lá no comecinho de março, a gente tinha uma ideia de que a pandemia seria uma das maiores crises que a gente já viveu no nosso trabalho, na nossa carreira. Foi uma coisa assim, vamos tentar errar até para baixo, porque se for para errar é para ser conservador, né? E a gente pensava que realmente ia ser uma situação bastante complicada. A gente chegou a bater o olho em alguns papers, alguns estudos assim, mas esse estudo da gripe espanhola de muitos anos atrás, de quase 100 anos atrás, ele não é muito representativo, porque, como a gente acabou de falar de comércio exterior, o comércio exterior hoje ele é muito diferente, os países são bastante, os parceiros comerciais são outros, os países têm outro tipo de participação do consumo, do tipo de bem para cada consumo, né, quanto de turismo vai na cesta de bem representativo do consumidor brasileiro, colombiano, chileno, quanto que ele gasta do ano da renda dele em restaurante, bar, essas coisas mudam muito rapidamente com o tempo. Então, o que a gente fez? A gente pegou esses dados censitários que existem, né, no Brasil a gente tem a POF, né, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar. Todos esses países fazem um censo de 5 em 5 ou 10 em 10 anos, que pergunta para cada família quanto que eles gastam basicamente do percentual de renda deles em cada tipo de bem. A gente abriu esses dados, a gente tem no nosso modelo também essa abertura de cesta representativa do consumidor para cada um, e a gente fez premissas de quanto que vai ser a redução naquele determinado consumo
dada a restrição de mobilidade que aquele país estava sofrendo. Então, o país anunciou na notícia de jornal que ele vai fechar a fronteira dele, a gente, beleza, vamos cortar aqui bastante a nossa cesta representativa de consumo que está alocada em turismo e hotelaria naquele país. Né? Provavelmente ninguém vai viajar para o Chile, porque ele fechou a fronteira, então o que tinha de renda que era referente àquele setor, a gente corta 90%. A gente fez pequenos cortes assim. A gente chamou isso de calculadora de renda, né? Basicamente calculadora de consumo. E foi a primeira forma que a gente encontrou de medir o choque que as economias iam ter. Tá? Com o tempo a gente foi conseguindo aprimorar isso mais, os dados de menor frequência, né, de frequência mensal, foram começando a sair, vendas no varejo, produção industrial, e esses dados vão alimentando aí nossa projeção de PIB. Mas antes disso, para fazer um julgamento educado, né, porque lá em março a gente não tinha nenhum dado do segundo trimestre de contração do segundo trimestre de 2020. A gente teve que fazer essas premissas educadas, baseando em alguma lógica bastante simples e intuitiva, até para poder explicar isso para todo mundo depois, que isso tinha que ser vendido. Né? Então, foi mais ou menos assim que a gente trabalhou. A gente trabalhou olhando os setores, olhando a cesta de consumo representativa de cada família e cortando com base em premissa, olhando notícia de jornal. Uma coisa bem trabalho de formiguinha mesmo.